Nesse vídeo, eu vou dar minha opinião sobre a forma correta de vender serviços de engenharia elétrica e se posicionar com esses serviços no mercado, ter uma boa esteira de serviços, como fazer essa seleção da forma correta. Olá, meu amigo engenheiro eletricista, meu nome é Vitor Stadinho, eu sou perito judicial há mais de 5 anos na área de engenharia elétrica, perito criminal oficial, também sou docente de uma pós-graduação de engenharia de avaliações e perícias e sou autor da formação em perícias judiciais elétricas, uma formação exclusiva para engenheiros eletricistas. E ao longo da minha jornada, também trabalho com outras questões, né, outros laudos técnicos, assistências técnicas judiciais, enfim, ao longo da minha carreira na engenharia elétrica, que aí eu me formei em 2016, então hoje 2023 tem alguns anos aí de atuação na área. Eu comecei atuando com projetos elétricos logo depois de me formar. Eu passei no concurso público da Universidade Federal do Pampa, atuei como engenheiro eletricista lá, fazendo projetos, executando obras, fazendo laudos, vistorias, manutenções, né, nos campos, nos prédios de estudantes, tudo que era necessário lá para o desenvolvimento da Universidade Federal, que tinha vários campos em várias cidades lá no interior gaúcho. Então tá, eu aprendi, então, primeiramente, a fazer os projetos, essas inspeções, vistorias ali na universidade, e eu fui, né, os primeiros serviços além dos projetos elétricos que eu fui realizar e oferecer ao mercado, então, foram esses de inspeções e vistorias, basicamente, laudos técnicos ali bem rápidos em relação a isso, além de projetos elétricos que eu tentei entrar nesse mercado como renda extra, mas eu tive bastante dificuldade, acabei não gostando, né? E eu vejo muito na internet fomento a tentativa aí de prospecção de serviços de engenharia elétrica, em alguns casos, beleza, mas em outros eu vejo o pessoal recomendando você fazer uma planilha no Excel, ou uma planilha qualquer aí, fomentando ali dados de clientes e possíveis clientes para você ligar, entrar em contato com e-mail com esses clientes, até isso virar um serviço de fato, até você tornar isso de fato um serviço, você perdeu muito tempo. Ou seja, quanto mais tempo você demora para realizar o serviço e a prospecção nesses casos está relacionado a isso, você também gasta um tempo de prospecção, o valor da sua hora técnica, o valor da sua hora de trabalho vai diminuir. Então, eu sou um pouco contra a tal da planilha de prospecção, né, que muita gente recomenda se fazer. Não, eu sou a favor de outro método, que é o engenheiro eletricista entender, ter uma boa visão de mercado, desenvolver habilidades, competências, estudar sobre trabalhos específicos que paguem bem, que sejam da sua vontade de atuar, né, que estejam ligados ali ao propósito dele e sejam bons para a qualidade de vida que ele quer ter, seja para si, ou se ele tem uma família, filhos, né, que seja bom para a sua família em geral. Eu, por exemplo, tenho uma família, então como é que eu vejo a visão, como é que foi bom o desenvolvimento, como eu ofereço serviço no mercado de trabalho de engenharia elétrica. Então, lá no início, eu comecei oferecendo serviços de projetos, né? Então aprendi a fazer as inspeções, as vistorias. Depois eu fui para laudos técnicos, aprendi a fazer laudos técnicos, perícia judicial, perícia extrajudicial, para indústrias também, laudo de NR10, por exemplo, e fui fazendo todos esses serviços de forma conjunta, porque eu percebi que esses mercados pagavam um pouquinho melhor, todos eles, do que principalmente projetos e vistorias e inspeções quaisquer em qualquer instalação elétrica, residência, né? O cara estava querendo ali mudar, fazer uma reforma, me chamava, eu fazia um laudo ali referente àquelas instalações elétricas. Esses outros serviços, mais voltados às indústrias, mais voltados à perícia judicial, eu percebi que a área judicial pagava bem nessa época, lá no início cobrava pouco ainda, depois fui vendo, não, tem margem para crescer, é um mercado recorrente, legal, vou focar nessa área. Aí fui fazendo todos esses serviços e fui desenvolvendo, fui vendo que a perícia judicial era a que mais se encaixava para a minha vida e para a minha família, porque eu não preciso ficar ligando para clientes, não preciso ficar fornecendo orçamentos e tendo que oferecer desconto depois, né? Na perícia judicial é feita através de propósito de honorários, tudo de forma escrita, então dá para fazer um procedimento, um processo bem definido para isso e quase sempre da mesma forma, onde eu consigo alinhar toda a minha vida e encaixar tudo isso na minha vida da melhor forma. Isso faz com que a hora técnica nossa seja maior e mais valorizada. Nós temos uma valorização da hora técnica
todo o escopo, né? Desde de conseguir a demanda até a finalização do serviço muito grande na perícia judicial. Foi por isso que eu foquei na perícia judicial, em conjunto com a minha vida, como é que eu queria a minha vida, a qualidade de vida e com a minha família, né? Por exemplo, a minha esposa não gosta que eu fique mais de um dia fora fazendo perícias. Então, lá no início, eu cheguei a fazer viagens para outros estados para fazer perícias de incêndio, por exemplo. Hoje eu não faço mais isso, hoje eu atendo somente aqui no litoral de Santa Catarina as minhas perícias cíveis e extrajudiciais, né? Então, eu consegui desenvolver um ecossistema muito lucrativo perto de casa que atende a minha família, atende a minha qualidade de vida que eu quero ter e a lucratividade, a minha valorização profissional. Então, o que eu recomendo? Primeira coisa, que você desenvolva o estudo em áreas que sejam boas para você atuar, que estejam em consonância com a sua família, com a sua vontade, se você é sozinho, se você tem família, né, que sejam tem um propósito ali bem elevado para você e você encaixe na sua vida da melhor forma. Se você tem disponibilidade para viajar, por exemplo, você estuda serviços que você pode viajar para outros estados. Se você não tem tanta disponibilidade ou não quer isso a longo prazo, você concentra em serviços mais próximos, até 3 horas de distância da sua casa, como é o meu caso, né? E aí você vai escolher estudar alguns serviços mais lucrativos ali de acordo com essa possibilidade. Então, selecionei ao longo do tempo, né? Selecionei os laudos técnicos de NR10, que eu fazia bastante, as perícias judiciais, as assistências técnicas, as perícias extrajudiciais de incêndio. Por no meu início de carreira, que me desenvolveu bastante, me impulsionou na perícia, foram esses os serviços que eu oferecia com mais intensidade, né? Eu fiz alguns testes em outros serviços também, mas esses ficaram ao longo do tempo mais sobreviveram ao longo do tempo mais, né? Depois eu fui afunilando, fui desenvolvendo muita perícia judicial e assistência técnica e até hoje, né, é o serviço que eu mais gosto de realizar dentro da área de engenharia elétrica. E aí, claro, você também vai desenvolvendo, vai se especializando, vai criando seu nome no mercado. Além disso, por que eu falo isso, né? Porque justamente aquela prospecção demanda tempo, é um serviço de estagiário, basicamente, prospectar. Então, se você for fazer isso, ou se você for contratar um time comercial para fazer isso, você vai ter custos envolvidos e o valor da sua lucratividade ou o valor da sua hora técnica vai diminuir. Então, sempre acreditei muito no estudo. Para mim, o estudo é mais importante do que ficar prospectando. Estar preparado para receber essas demandas é mais importante do que ficar prospectando muitas vezes. Foi essa a estratégia que eu utilizei na minha carreira profissional. E junto com isso, então, outra questão importante é que o serviço de engenharia elétrica ele demanda uma confiança muito grande do cliente, principalmente na área de perícias, principalmente na área de laudos. Ele quer um profissional que saiba fazer aquilo, que possa trazer um resultado confiável para ele. Então, geralmente, quem precisa desse serviço já está conscientizado. E quando a gente vai prospectar serviços, o que eu achava muito chato é que a gente tem que conscientizar o cliente sobre os benefícios daquele trabalho e tudo mais. Isso para mim não era tão legal, eu me sentia desvalorizado, eu me sentia que não era um trabalho de engenharia, era um trabalho comercial, um trabalho que um estagiário poderia fazer para mim, algum secretário, alguma secretária poderia fazer para mim, então não me sentia valorizado fazendo isso. Mas também tem momentos que é necessário fazer isso e é bom testar também, cada mercado é bom de fazer esses testes. Mas, né, ao longo do tempo fui percebendo, testando que não era a minha vontade e a forma que eu achava mais lucrativa de se atuar dentro da área de engenharia elétrica. Outra questão bem importante sobre a atuação é ter uma esteira de serviços disponível em algum lugar onde você tenha pontos de contato com esses clientes que já estão precisando de serviço, que já estão conscientizados. Então, onde é que eles vão procurar normalmente? Eles vão procurar no Google, né? Eles vão procurar em uma plataforma de pesquisa, basicamente o Google, para os nossos serviços de engenharia elétrica. Então, tem um site oferecendo esses serviços, né, o serviço que você realiza, né, seja quais for dentro da engenharia elétrica, se for projeto, inspeção, né? Então, as duas dicas que eu dou aqui nesse vídeo, em resumo, tenha uma esteira de serviços que seja boa e benéfica para você e para sua família, que você consiga ter um bom lucro, que você não perca tempo com atividades administrativas, atividades que você poderia delegar para um estagiário, por exemplo, né? Porque a sua hora como engenheiro eletricista vale muito mais do que a de um estagiário, do que de um secretário. Outra questão é você ter esses pontos de contato com clientes que já estão conscientizados sobre o que eles precisam.
Então, por exemplo, na perícia judicial, a pessoa sabe que a perícia, do laudo pericial lá dentro de um processo judicial, é uma boa forma, uma boa chance que ela tem de reverter aquele processo judicial e ela ganhar um processo judicial. Então, ela vai atrás do profissional, ela vai pagar o engenheiro eletricista que foi nomeado, porque ela tem grandes chances de ter um retorno imediato financeiro, basicamente, após o processo judicial. Então, esse cliente já está com esse cliente, digamos assim, essa pessoa já está conscientizada em relação ao problema. Então, eu sempre recomendo para quem me procura é buscar, né, clientes que já estejam conscientizados e que você tenha uma esteira de serviços, alguns serviços, que você esteja preparado para realizar esse serviço. Então, estude, né, que se você tiver uma esteira de serviços lucrativa, onde você vai conseguir achar os clientes já conscientizados com essa esteira e não focando somente num serviço, onde você vai ter que fazer prospecção e você vai ficar ainda à mercê, né, desse mercado, da concorrência, né? Se vem um bom concorrente ali na sua região sobre esse serviço, você já fica muito prejudicado porque você só tem um ovo, né? Colocou todos os ovos na mesma cesta, digamos assim, né? E a diversificação é um pouco importante, principalmente no início da carreira, depois que você vai se desenvolvendo, você vai aumentando a hora técnica, você vai conseguindo respeito, autoridade em determinado serviço, aí tudo bem, você foca naquela situação, mas no início eu recomendo que você tenha uma esteira de serviços bem elaborada, que você tenha um estudo, profundidade e bom conhecimento acerca desses assuntos, então se capacite e esteja em pontos de contato com o seu cliente, principalmente nas redes de busca. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal da Elétrica Forense.